Olá, seguidores do canal Brenda Santonioni e do programa Saúde é Felicidade. Tudo bem com vocês? Hoje quero agradecer novamente a nossa querida amiga Mônica, do MF Decorações, pelo nosso presente, da nossa decoração, que eu estou amando. Tá lindo aqui no nosso cenário. E aos nossos patrocinadores. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, comentar os nossos vídeos, marcar os amigos e curtir todas as nossas publicações, tá bom? E o assunto de hoje é a síndrome de burnout. Quem vai nos falar sobre o que é, quais os sintomas e o que pode ocasionar na saúde do trabalhador é a nossa amiga Solange Lopes, psicóloga, e vai nos contar tudo sobre essa síndrome. Tudo bem, Solange? Tudo bem, Verônica, e você? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo ao nosso programa. Mas me conta aí, o que significa, o que é a síndrome de burnout? Pois é, a síndrome de burnout é uma síndrome do trabalhador. E o que ela é? É o esgotamento físico e o esgotamento mental. E, Solange, quando é identificado essa síndrome? Quando ocorre? Quando o trabalhador ele está na empresa, essa empresa ela exige muito desse trabalhador e não só exigir na quantidade de trabalho. Claro que a quantidade de trabalho também é um pilar para esse esgotamento, mas é aquele patrão que chega até o funcionário e quer tudo de uma vez, ou então quer aquilo para ontem, vai acumulando coisas na sua mesa que enquanto não terminou uma coisa, ele já trouxe outras para esse trabalhador. É um local que às vezes o telefone toca o tempo todo e esse funcionário ele precisa de parar esse trabalho dele. E ao parar ele tem que retomar aquilo tudo de novo. É uma perturbação também, às vezes, de colega que não contribui para aquele trabalho, né? O trabalho em conjunto dentro da empresa. Às vezes, alguma tarefa também que é colocada para esse servidor e ele não dá conta dessa tarefa sozinho. Ele tem dificuldade de fazer essa tarefa, ninguém auxilia, mas ao passar só quer um retorno, só quer uma resposta. E aí o que acontece com esse servidor? Ele começa a errar, a memória dele começa a falhar, ele começa a ter os esquecimentos e isto começa a incomodá-lo como um estresse e às vezes até uma depressão. Ao se sentir estressado, esse servidor ele começa a deixar de ir ao trabalho. Né? Por quê? Porque ele começa a sentir coisas, incômodos, agitações, ele fica agoniado. Então, só de pensar que ele tem que sair para esse trabalho, ele já começa a ter aquela ansiedade. E aí, o que acontece com esse servidor? Ele não consegue sair de casa. Ou quando consegue, ele não consegue dar conta desse trabalho. E muitas das vezes, ele é visto como um mau funcionário. As pessoas não conseguem perceber, até porque essa síndrome de burnout, ela não é tão conhecida. Então, se pararmos e perguntar, algumas pessoas conhecem, a maioria não vai saber o que é, tá? Eu mesma, antes do meu curso, antes de me tornar psicóloga, eu não conhecia, eu não sabia o que era essa síndrome. E também, mais para frente, eu vou te falar de tomar certos cuidados, porque nem sempre o estar estressado, o estar incomodado no trabalho é a síndrome de burnout, tá? Às vezes e a pessoa, por não conhecer, ela deixa passar e vai levando e aquilo vai piorando. E muitas das vezes a pessoa já conhece e quando tem esses sintomas, ela acha que é e não é. Solange, a gente vai para um breve comercial e daqui a pouco a gente volta, tá bom? Ok. Até daqui a pouco, pessoal. Após décadas de experiência e aprimoramento, o Centro Aquático desenvolveu sua metodologia própria, capaz de proporcionar a você o melhor aproveitamento, com resultados acima da média. Venha para o Centro Aquático!
Estamos de volta, seguidores. Não se esqueçam de ativar as notificações, hein? Compartilhe, não se esqueçam. E Solange, voltando à nossa entrevista, que a síndrome de burnout realmente é pouco conhecida, igual você estava falando. Uma curiosidade, ela pode acarretar, porque normalmente a gente pensa assim, a síndrome de burnout é uma coisa relacionada ao psicológico, mas ao corpo, ela pode também estar acarretando algum problema de saúde àquele profissional que está sofrendo essa síndrome? Sim, no físico também a pessoa vai sentir. O que seria, o que ela sentiria? Dor de cabeça, náusea, essas erupções que dão na pele, que você fala assim, estou com uma alergia, deixa eu passar qualquer coisa, deixa eu tomar um antialérgico. Pode até ser que seja, mas a síndrome, ela traz essas erupções na pele, muita insônia, às vezes muita fome ou a perda de apetite. Ela também traz uma irritabilidade, a pessoa fica impaciente. E quanto assim a dor ali sentida mesmo pela pessoa, ela consegue? A dor sentida seria a dor de cabeça. A pessoa tem a dor de cabeça constante. E aí, Verônica, também quando eu te falo desses sintomas, não é aquele sintoma que, hoje eu amanheci com dor de cabeça, hoje surgiu uma erupção na minha pele, hoje eu estou com tontura, qualquer coisa assim. Não. Tem que ser essas coisas que a pessoa sente, ela tem que se manter por vários dias. Então, não é aquele acontecimento porque eu dormi mal, eu tenho um filho pequeno, filho chorou, filho passou mal, eu tive que acordar várias vezes, eu perdi o sono porque eu estava preocupada com alguma coisa, eu comi alguma coisa mesmo que me deu essa alergia, qualquer coisa assim. Então, não. Nós temos que pensar que ele precisa de manter-se pelo menos uns 15 dias consecutivos. E ele pode gerar afastamento desse profissional do emprego? Sim, ele pode gerar o afastamento, mas para gerar esse afastamento, o servidor ele precisa perceber que ele não está bem e procurar ajuda. E quais são as ajudas? Qual é o profissional que esse servidor vai procurar? Um psiquiatra, porque ele é a única pessoa que pode medicar e às vezes a pessoa precisa de um medicamento. Também um psicólogo, por quê? Porque ao fazer a psicoterapia, ele vai conseguir entender o que está acontecendo, o que está levando aquilo, até mesmo ele entender que não é só chegar a acumular coisas em sua mesa que ele tem que dar conta. Ele não tem que dar conta, ele tem que dar conta daquilo que ele tem condições de fazer. Então, e também nós falamos muito de um conjunto, né? O psicólogo, o psiquiatra e a atividade física. Que ajuda bem, né? Nossa, a atividade física, ela é excelente. E aí, se você me perguntar assim, que atividade física, Solange? Eu vou te falar que qualquer atividade física que dê prazer à pessoa. Mas nós temos aquelas de relaxamento, como a meditação e a yoga, que ela auxilia um pouquinho mais. Entendi. Mas a atividade física é importante em todos os aspectos da vida. Ótimo. Solange, a gente vai mais para um breve comercial e já voltamos, viu? Ok. Até daqui a pouco, pessoal. Após décadas de experiência e aprimoramento, o Centro Aquático desenvolveu sua metodologia própria, capaz de proporcionar a você o melhor aproveitamento, com resultados acima da média. Venha para o Centro Aquático!
Estamos de volta, seguidores, e para continuar o nosso assunto, mais algumas perguntinhas. Solange, o que eu queria saber com você? No último bloco nós falamos sobre o afastamento, né? Desse profissional. Mas quando ocorre o retorno desse profissional à empresa, o patrão dele, ele é comunicado e que esse funcionário ele vai permanecer no mesmo setor que causou esse problema para ele, ou ele pode ser remanejado? Como que isso ocorre? Olha, o servidor ele até pode ser remanejado, mas normalmente ele volta para o mesmo local de trabalho. E como que é essa volta? Ele volta a partir do momento que ele esteve em atestado médico, e aí ele passou por tratamento com medicamento, por psicoterapia, também os exercícios que são colocados para esse servidor. A hora que ele sentir que ele já tem condições de voltar, que ele está bem para voltar a esse cargo, ele pode voltar. A partir do momento que ele perceber que ele ainda não está bem, que ele ainda não consegue ir para esse trabalho, ele fica um pouco mais tempo de atestado, ele mantém esse tratamento, que normalmente é um tratamento que funciona muito bem e tem um resultado excelente. Aí ele volta. E quando ele volta, ele já passou pela psicoeducação, ele já sabe o que ele tem que fazer, ele já sabe como se organizar para não passar por todo esse tumulto de novo, por toda essa confusão, por todo esse corre-corre, esse sofrimento. Então, ele já volta como se fosse assim, ele foi educado para voltar. Entendi. E para a gente finalizar o nosso programa, infelizmente, né, pessoal, que o assunto provavelmente interessa a muitos servidores aí da nossa cidade, da nossa região. Como que a gente pode diferenciar o trabalho que não agrada, né, que a pessoa não tem afinidade, com o desgastante? Porque no caso o desgastante é aquele que realmente tem o trabalho, mas como que tem essas diferenças também na síndrome? Ah, tá. A síndrome de burnout, ela é quando aquele trabalho ele faz mal ao funcionário. Aquele trabalho é prejudicial. Ele traz consequências devido ao meio, devido ao que ele exerce, devido às pessoas ao seu redor. E o que não se pode confundir é que, como eu falei com você antes, o servidor, às vezes, ele pode confundir e falar assim, nossa, eu estou tão desanimado, nossa, eu estou cansado, ai, eu estou com mal-estar, é aquele trabalho. E não é porque, às vezes, aquele servidor, ele não encaixou naquele trabalho, ele não está fazendo um trabalho que ele gosta, um trabalho por amor. Porque, normalmente, no decorrer da vida, nós trabalhamos em várias coisas. E nem todas que nós trabalhamos, nós vamos por amor. Vamos porque estamos precisando desse trabalho. E aí, ele se torna incômodo. Mas nós temos que entender também que esse trabalho ele faz falta para a gente, que a gente precisa dele, até para o sustento do dia a dia. Isso não significa que ele está com síndrome de burnout. Não significa. Para ficar bem claro, pessoal, porque não é que você está insatisfeito com o seu trabalho que você está com síndrome, não, né? Não, e a síndrome não é o servidor que vai falar assim, ai, eu não sei, estou me sentindo assim, eu estou com síndrome de burnout. Não, ele vai ter que passar por uma avaliação, como eu te falei, do psiquiatra, do psicólogo, para saber, é síndrome de burnout ou não é, tá? Uhum. E aí, Verônica, uma coisa que eu queria deixar também, né, para os nossos ouvintes, é que a síndrome de burnout, agora em 2022, a Organização Mundial de Saúde a considera como uma doença ocupacional. O que seria essa doença? É a doença que você acaba desenvolvendo no seu setor de trabalho. Interessante, porque antes ele não tinha o CID, né? Isso, não tinha CID, inclusive agora ele tem CID. Outra coisa, as pessoas também mais acometidas por essa síndrome são os profissionais da saúde, professores, policiais e bombeiros. Por quê?
porque eles estão, como se diz, estão sempre apagando fogo, né? É aquele corre-corre, principalmente o enfermeiro. Porque o médico vai, né, atende o paciente, medica o paciente, se é um machucado, alguma coisa, vai passar para esse enfermeiro. Quando chega na mão do enfermeiro, ele não tem material suficiente para exercer o que ele precisa, para cuidar daquele paciente. E isso é muito desgastante. Então, por isso, não quer dizer que seriam só esses profissionais, tá? Profissionais em geral, pode ter a síndrome de burnout, mas esses são os principais. Entendi. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, Solange. Foi muito interessante, um assunto muito esclarecedor. Muita gente gostaria de ter, né, ter esse conhecimento, porque realmente é um assunto que demanda muito interesse de muita gente. E agradeço a sua participação no programa. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim, mas obrigado por ter aceito o nosso convite, viu? Eu que agradeço, estou muito feliz por estar aqui. Obrigada a todos vocês. Obrigada. Pessoal, até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.